Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Fala galera, Léo Foltran do podcast O Corretor chegando na área para a gente falar de um assunto muito importante. Julho tá começando, mês das férias tá aí, mas esse assunto tá sendo muito falado aqui no Brasil e ao redor de todo mundo com os últimos acontecimentos. Hoje a gente vai falar de seguro viagem e também vamos dar uma pincelada no seguro de vida, né? E para me ajudar, eu já vou apresentar hoje a minha co-host aqui no podcast O Corretor. Tina, seja bem-vinda. Oi, Léo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, falando de assuntos que estão tão em alta agora, né? Assuntos relacionados a práticas de esportes radicais no seu lazer, cobertura mundial, regresso sanitário. Então, acho que vai ser muito interessante. Com certeza. E para ajudar a gente aqui nesse programa, a gente está trazendo um cara que é especialista, que vocês já conhecem, que já participou de um programa, mas hoje vai ajudar a gente e vai contar muito desse mercado também. Seja bem-vindo, Turra. Obrigado, Léo, pela oportunidade aqui. Hoje a gente vai conseguir debater bastante coisa acerca de acontecimentos recentes, sobre a ótica do seguro viagem, né? Como que o produto pode apoiar os viajantes em todo o mundo. Show de bola. E pessoal, como os meus convidados aqui já falaram, recentemente a gente viu alguns fatos que aconteceram no Brasil, né? Tivemos um acidente de balão em São Paulo, tivemos um acidente em Santa Catarina, tivemos o caso da Juliana, brasileira, lá na Tailândia também, que sofreu um acidente. E dentro deste programa, hoje, nós vamos abordar algumas situações e como as coberturas dentro de um seguro viagem, e como a Tina bem disse aqui nos bastidores para mim, né? Às vezes até o seu seguro de vida permitiria uma cobertura para você voltar, né, Tina? O que a gente chama de regresso sanitário, traslado de corpo, também poderia estar abrangendo no próprio seguro de vida também, né, Tina? Correto. O objetivo de hoje é a gente mostrar que em situações de tragédia, como é importante você ter um acionamento de um seguro de vida ou do seguro viagem, que é uma empresa preparada para esse tipo de situação, para te dar o atendimento de urgência e emergência, acionar a assistência que for necessária aí para te dar um pouco de conforto mediante fatos que a gente não quer que aconteça,
Mas acontece. E aí eu vou até emendar com uma pergunta para o nosso convidado, Tina, que eu acho que é legal você trazer, Turra. Para o pessoal que está nos assistindo, vamos falar das principais coberturas de um seguro viagem, né? Muita gente fica naquela lá, não, eu não vou fazer porque eu tenho no meu cartão. Mas não olha as principais coberturas, às vezes nem tem cobertura porque às vezes você realmente precisa. E em outros casos a gente vai falar no decorrer do programa, mas muitas coisas às vezes você acaba pagando e recebendo através de ressarcimento. E aí é um ponto que a gente vai provocar mais para frente. Mas vamos lá. Despesas médicas hospitalares. Dentro do seguro viagem. Dentro do seguro viagem. 23 coberturas, né? No nosso produto temos 23 coberturas, todas pensadas para vários imprevistos que possam acontecer numa viagem. A principal cobertura é a despesa médica hospitalar, que aí, em caso de acidente, né, enfermidade aguda, súbita, que aconteceu lá na viagem, a pessoa vai ter essa cobertura. E cobertura para perda da bagagem, a pessoa chegou a bagagem não, né? Ela vai precisar de uma muda de roupa lá emergencial, cobertura de atraso de voo, ou até mesmo aquela cobertura que começa antes de iniciar a viagem, que é o cancelamento de viagem. Então, se a pessoa, por algum motivo médico, por exemplo, não puder embarcar, todas as multas e despesas que ela tiver com o cancelamento da viagem também estão cobertas, né? Então, uma série de coberturas e, claro, o regresso funerário ou o regresso sanitário, se a pessoa precisar voltar para o Brasil por motivo de falecimento ou se ela não tiver em condições de continuar a viagem, também volta para o Brasil. Então, é uma série de coberturas que às vezes as pessoas nem pensam que pode acontecer durante a viagem, né? Mas que acontecem e o seguro está ali para isso. Eu acho que o mais comum, o pessoal vai viajando com aquela cabeça preparada de se extraviar minha bagagem, né? É o mais habitual que a gente vê acontecendo no dia a dia. Portugal ali mesmo, agora eu tive um casal de amigos meus que foi para lá, 4 horas e meia, 5 horas e meia na fila de imigração. E aí você pensa, a imigração assim, a tua bagagem rodando na esteira, extravia, às vezes vai parar em outro lugar, né? Mas em voga, e o que a gente mais tem falado agora, eu acho que a gente já pode entrar nesse âmbito, é falar do caso que aconteceu com a turista brasileira lá na Tailândia. Indonésia, desculpa. Falei Tailândia, mas é Indonésia. É que eu até anotei aqui, vou falar para vocês a confusão. Teve um alpinista brasileiro que morreu na Tailândia. Então foi na Indonésia. A Juliana lá escorregou, né? E ali dentro dessa situação, pessoal, a gente tem algumas situações muito particulares que a gente tem que falar e evidenciar. A primeira, eu vou até fazer um merchan agora pro Turra poder falar que o produto dele cobre. Ela estava fazendo uma prática, talvez, podemos considerar como uma prática de um esporte radical, uma trilha, né? Eu vi depoimentos de pessoas falando que não tinha, acho que nem 40 centímetros ali, um passo em falso era uma queda. Acho que isso é importante a gente trazer pro pessoal que está nos assistindo, né, Turra? Então, nós, enquanto seguro viagem, a gente sempre entende que a gente deixa o produto mais completo possível para facilitar também para quem vende, né? Então, a gente não tem muitas opções de incluir cobertura, tirar cobertura. Então, o produto ele é sempre robusto, tem várias coberturas dentro, para justamente para o passageiro não ter nenhuma surpresa na viagem, para quem vende o produto também ser mais fácil a entrega, né? Não tem erro, né? Então, dentro do seguro viagem da Vital, a gente tem a cobertura sim para esporte. A gente não tem nenhuma limitação de atividade, a única exclusão que a gente tem é para arte marcial, mas os outros esportes, desde se tem um reconhecimento de alguma associação oficial, a gente cobre em caráter amador ou a lazer, né? E aí a única opção que a gente tem de compra adicional é se o objetivo da viagem é a prática daquele esporte de forma profissional, né? Ou treino ou competição. Aí a pessoa tem que informar e pagar um adicional por aquilo. Mas dentro do produto padrão, a pessoa que vai lá para o Chile, para a Argentina para esquiar, vai fazer trilha, trekking, enfim, independente do esporte, vai estar dentro do produto a cobertura. É legal falar que o Turra já deixou uma deixa, né? Falou Argentina. A Argentina começou recentemente também, como a Europa, a exigir a entrada, a cobrança, né, de um seguro viagem para você entrar no país, né? Eu não sei, até o Turra pode trazer para a gente como que está isso. Se já está sendo cobrado ali no momento de alfândega, ou se ainda está um pouco relaxado, mas já existe a obrigatoriedade para você lá, né, Turra? Já começou mês passado, já começaram a pedir. E esse decreto saiu em maio, começaram efetivamente a pedir em junho. E hoje, dia 1º de julho, a Vitalcard também lançou um portfólio específico para a Argentina, né? A Argentina ainda não deixou claro quais níveis de cobertura, mas a gente está recomendando pelo menos $30 mil, e é o mínimo que a gente vende,
né? E lá no portal da Vitalcard a gente até tem uma campanha de vendas, né, para esse destino, porque realmente está sendo obrigatório. E agora tem a temporada, né, de neve, a temporada de férias, e aqui está todo mundo indo para lá, né? E isso acho que vem a corroborar assim, com a mentalidade das pessoas cada vez mais irem protegidas, né? Às vezes, eu acho que isso traz para a consciência das pessoas. Na Europa, antigamente as pessoas também não contratavam, veio obrigatoriedade, agora é natural a pessoa contratar, e o mesmo caminho está indo à Argentina, né? E, Tina, vamos falar a gente está falando de tanta cobertura, o Turra trouxe alguns valores, né, ali de dólares altos, né? Seguro viagem é um negócio caro ou é um negócio barato? É muito barato. E eu queria só voltar claro, um pouquinho. fica à Eu sempre vontade. gosto de explicar o porquê das coisas, que daí eu acho que as pessoas fixam melhor na Perfeito. cabeça. Por que essa obrigatoriedade do seguro viagem na Europa? Por que essa obrigatoriedade de viagem na Argentina e em outros países, né? O objetivo é que os turistas que estão indo passar uma temporada de lazer naquele país não onerem o sistema de saúde daquele local. SUS só né? existe no Brasil. Exatamente. E quanto custa você fazer um atendimento? Fui esquiar na Suíça, caí, me quebrei inteira, fui para o hospital em euro, dólar, o dinheiro que seja. Os valores são astronômicos, né? E a pessoa está lá, eles têm que dar obrigatoriedade do atendimento. Então, volta para o seu país, não tem como pagar, deixa o dinheiro lá, estou correta, Turra? É isso mesmo. Por isso que, cada vez mais, os países colocam essa obrigatoriedade, para que o turista que transita ali naquele local, caso venha acontecer algum imprevisto, tenha um valor de $30 mil, $100 mil, $200 mil, aí depende do que você está contratando. E não só Correto? isso também, além da despesa médica, quer dizer, se a pessoa vier a falecer lá na Argentina, por exemplo, né? Como que faz para ela voltar, né? Quem é o responsável? Quem paga? Quem não paga? Então, o seguro viagem também apoia nisso, né? Quer dizer, todo esse trâmite, seja o burocrático e o financeiro também, o seguro viagem vai amparar. E essa parte do regresso do corpo entrou muito em polêmica agora por causa dessa menina lá na Indonésia. O governo não vai pagar. Meu Deus, que absurdo. Mas não está previsto na legislação o pagamento desse traslado, né, de retorno daquele corpo para o país. E isso envolve uma série de preparações, né? É a liberação do corpo lá, a entrada do corpo aqui, a preparação do corpo lá para trazer para cá, documentação. E o seguro pode dar todo o suporte nisso, né, Turra? Eu acho que além do suporte financeiro, o suporte emocional, porque Sim. a gente está vendo tudo isso que está sendo debatido e tem uma vida ali, né? Tinha uma vida ali envolvida. Né? Foram dias para resgatar, uma operação que a gente acompanhando aqui até um ponto bem difícil de ser realizada. E aí, para você trazer, você vê a família extremamente desgastada, falando na mídia, sem resposta, porque é uma situação complicada. Eu imagino que parte de documentação, preparação de corpo, tem todo um processo, né, Turra, que tem que ser acionado a seguradora, e aí é o momento que o especialista entra e você deixa de fazer praticamente tudo, só faz o acionamento, né? Exatamente. Nesses casos de regresso funerário, né, assim, são muitas partes envolvidas, né? Então, no local que aconteceu, obrigatoriamente vai ter uma funerária, né? O agente funerário envolvido, ele vai ter que fazer um trâmite, né? E aí vai ter que ter uma papelada a ser liberada também para fazer o regresso. Aí também vai ter a companhia aérea, né? Se for o caso, para fazer esse transporte. E aí, chegando aqui no Brasil, você também tem um outro personagem, que daí é um outro agente funerário que também tem que estar à recepção. Então, assim, são várias partes envolvidas e tem que estar tudo sincronizado, né? A liberação do corpo lá, para o embarque, a chegada aqui, tem que estar alguém esperando aqui também, né? Para fazer o transporte até o local de destino final do velório, enfim. Então, tudo isso são vários entes e que, no caso do seguro viagem, a gente unifica todas essas informações, cuida disso tudo e ameniza ao máximo a família nesse momento de não lidar com essas informações, não lidar com todas essas variáveis, né? Além do custo financeiro, claro, né? E aí repercutiu um outro assunto, né? Como você disse, né, Tina? E aí, é obrigação de quem? Porque você acabou de trazer o cenário ali da obrigatoriedade, né?
começa o governo brasileiro conversar com outro governo e aí eles tentarem se acertar e não se acerta, e nesse ponto faz vaquinha para isso, faz vaquinha para aquilo, e o trâmite burocrático, a menina tá lá, eu não sei se já conseguiu voltar, mas pelo que eu vi ela já tinha saído, acho que da Indonésia, sim. Já tava para vir para o Brasil, mas também tava aguardando, a família tava cobrando, qual vai ser o avião, como vai ser, porque acho que isso não é nem informado, acho que para a família, né? Pelo que eu vi, pelo menos, é uma carga ali que está voltando de uma forma, como você bem disse, né, Tua? Com algumas preparações específicas para isso. E aí eu vou fazer uma pergunta. Essa cobertura, ela funciona como assistência ou através de reembolso? Ela funciona como assistência e, se for preferência da família, por reembolso também. Também pode ser. O reembolso no seguro viagem é sempre um direito do segurado, a livre escolha do prestador, digamos. Se ele quiser utilizar quem ele quiser, ele pode solicitar o reembolso. Mas a gente tem uma central de assistência e que daí qualquer serviço pode ser solicitado e a gente vai providenciar tudo conforme o pedido lá do segurado. Então, assim, precisou voltar ao corpo. Vai acionar a central de assistência, a gente vai cuidar, a gente tem uma rede de prestadores no mundo inteiro, vai cuidar de todo o trâmite e a família, o segurado não precisa colocar o dinheiro fora do bolso para essa assistência, né? A gente vai pagar tudo, mas claro que se quiserem trabalhar por reembolso, também é uma livre escolha. Certo. E Tina, você falou ali, agora eu vou questionar você. E o seguro de vida, como que ele poderia ajudar nesse caso? Então, conta aí, você falou que você estudou hoje. Sim. Eu só quero reforçar uma questão do seguro viagem, que é tão importante a pessoa saber o que ela está contratando, porque a nossa assessoria, nós atendemos várias seguradoras e muitas têm o seguro viagem ali disponível para cotação direta no portal. A especialista sabe bem os cantos, né, Turra? Sim. Que muitas vezes o consumidor final não vê. Essa questão do esporte radical, muitas é cláusula excludente na condição geral do seguro. A viagem de moto, falando da Argentina, né? Tem muita gente que agora faz esse roteiro de moto para a Argentina. Também é muita cláusula excludente. Então, não é só ter, é você saber o que você está comprando. Né? E a mesma coisa do seguro de vida. Né? O seguro de vida parte da amplitude da cobertura mundial. Né? Se você contrata aqui no Brasil, a residência tem que ser aqui no Brasil. E existem, sim, traslados de corpo. Existe o traslado ilimitado e existe o traslado que tem franquia de quilometragem. A tua pólice cobre qual? Você é uma pessoa que viaja só dentro do Paraná ou você viaja para o mundo inteiro? Se você viaja para o mundo inteiro, pega o teu documento e vai ler, né? Qual que é a tua cobertura de assistência funeral? É regional, tem uma franquia ou é ilimitada a nível mundial? Porque isso é fundamental para a regulação do sinistro. E completo mais, para muita gente que gosta de ver e falar assim, não, eu não faço seguro viagem, eu tenho no cartão de crédito. Normalmente, a primeira regra do seu cartão de crédito é que a passagem tem que ter sido emitida pelo aquele cartão. E muita gente não faz isso. Compra num e aí emite pelo outro e aí na hora que você vai ver que você precisa, não tem cobertura. Isso mesmo. E fica vendido, né? Isso. Sem contar que na maior parte dos cartões também as coberturas funcionam muitas vezes através de reembolso. E a gente citou aqui 2 países, né? 2 continentes ali, a gente pode até falar, o europeu e o americano. A Argentina obrigando, a Europa obrigando, mas a gente sabe também que o destino favorito, às vezes, do brasileiro é os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos não é obrigatório, mas se você der uma olhada na conta hospitalar, talvez seja mais caro que a Europa e a Argentina, né? Sem dúvida. É o destino mais caro do mundo, sem dúvida. A rede de saúde lá é muito caro, né? É muito caro. E agora, voltando assim, a essa questão de seguros especialistas como nós, né? Você falou, por exemplo, de seguro de cartão de crédito, enfim. Um grande diferencial que a gente tem como produto é entender como que o viajante funciona, né? Então, vamos supor que o viajante está lá nos Estados Unidos e precisou acionar o seguro. Hoje em dia, ninguém mais leva a linha de telefone habilitada para fazer ligação internacional, né? E muitos seguros, a forma de acionamento ainda é via telefone. Quer dizer, a pessoa não consegue nem acessar o produto dela. Então, a gente já é atendimento via WhatsApp. E não só isso. Nos planos, por exemplo, Estados Unidos e Europa, a Vitalcard dá um eSIM de 1 GB, válido por até 7 dias, e é possível aumentar esse pacote de dados, já para a pessoa ter internet suficiente para, se precisar falar com a gente, não é limitada a falar com a gente, pode usar para qualquer coisa,
mas ela já tem ali um pacote de conexão básico para, inclusive, falar com a gente, né? Então, esse tipo de detalhe faz a diferença na vida do viajante, né? E um detalhe que você falou também, né? Aqui no Mercosul é muito comum o pessoal pegar a moto e viajar, né? A maior parte do seguro viagem do mercado não cobre enquanto o cara está pilotando a moto. A gente, além de cobrir esse trecho que ele fica no Brasil viajando até entrar no território internacional, dentro do produto internacional está coberto o Brasil também. Quer dizer, são pequenos detalhes assim que vão fazendo toda a diferença para quem vende, para quem vai usar, né? Você saindo de moto pode se acidentar a 100 km de casa E você sabe que a maior parte dos acidentes acontecem nos últimos 200 km. Eu já por isso a brincadeira do 100 que eu ia fazer, porque é bem isso. A maior índice de acidentes, a mesma coisa acontece com aeronaves. É no momento de pouso e de decolagem também, né? Corriqueiramente, então assim, é quando a pessoa às vezes dá aquela relaxada, tipo, tô chegando. Aí o cansaço bate, dorme. Acho que dormir na moto é mais difícil, mas dentro do carro, às vezes dirigindo, pode acontecer, na moto também, né? E eu acho que pra gente fechar esse primeiro bloco, um ponto que é legal a gente trazer até para quem está nos assistindo, Turra, a gente falou de um monte de cobertura, você falou de 30 mil mínimo para a Argentina, que vocês estão colocando, que não é ainda uma determinação legal, é uma oferta que vocês estão fazendo. Na Europa nós também temos um valor mínimo, né? Mas vamos trazer para o pessoal que está nos assistindo, quanto custa isso para você ter uma base? Vamos passar um ticket médio aí para uma pessoa viajar uma semana para a Europa, para América do Sul, América do Norte, qual que é a média de preço? Para a Europa, mais ou menos 10 dias, vamos pegar mais ou menos R$270 por período. Aqui para a América do Sul, Argentina, vamos falar ali, mais ou menos R$150 esse período, né? Estados Unidos vai ser mais ou menos uns 350, né? Então, conforme o destino vai ficar um pouquinho mais barato, um pouquinho mais caro, de acordo com a realidade médica daquele destino, né? Mas se você for colocar dentro de um pacote da viagem, vai representar de 2% a 3% no máximo do valor do investimento. Talvez acho que o custo mais barato de uma viagem hoje em dia. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que hoje é o custo e que mais pode te entregar algo caso você realmente precise. Sem dúvida. Pessoal, a gente vai para o intervalo, vamos falar de balão, não é do Padre do Balão no segundo bloco, tá? Mas a gente já volta aí com o segundo bloco do podcast O Corretor. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas.
Voltamos, galera, para o segundo bloco. A gente não se perdeu aqui com o balão, nem achamos o padre que, né, esse daí, coitadinho, foi, né? Mas vamos falar de balão agora. Turra, vou começar já com uma pergunta polêmica. Balonismo, esporte radical ou não é? Do nosso... tem pessoas que falam que é uma prática esportiva, tem pessoas que vão falar que é um transporte. Do ponto de vista do seguro viagem, a gente não vai considerar que é uma prática esportiva, é um passeio, né? E a pessoa ali está fazendo um passeio, né, de balão. E a gente teria cobertura de qualquer forma, né? Seja para despesa médica que tivesse que fazer ou até para o regresso funerário que tivesse que fazer, também teria cobertura, né, indiferente. E eu acho, pessoal, muito importante, a gente vai dividir em algumas partes agora o que a gente vai falar. Mas antes até de eu explicar, eu vou pedir o depoimento de alguém que está aqui nessa mesa que já praticou dessa atividade na mesma cidade do que acabou de acontecer. A gente acha que não é a mesma empresa, tá? Mas, Tina, conta para nós um pouquinho, assim, porque a gente tem empresa do balão, piloto do balão e as vítimas do que aconteceu lá, né? Então, vamos separar em 3 figuras. Quantas empresas de balão, se regulamentadas, precisam ter um seguro obrigatório de acordo com a nossa legislação? Não sei se é o que se cumpre, não sei se tinha. Mas e aí, como foi a aventura de andar de balão? Conta pra nós. Então, eu estava comentando com eles que no ano passado eu, meu marido e minha filha fomos para Praia Grande fazer balonismo. E são muitas empresas ali, enfim. E logo que você chega ali de madrugada, você assina um documento dizendo que a responsabilidade é totalmente tua, que a empresa que você está contratando se isenta de qualquer tipo de responsabilidade, de acidente, morte, né? E aí? Olha o que sobe aconteceu. ou não sobe? Exatamente. Mas se a gente for pensar na prática, né, você contratou uma empresa para prestar um serviço para você, seja ele de balonismo, seja ele de qualquer outra situação, né? E imprevistos acontecem. É aquela coisa de você entrar dentro do supermercado e ter a plaquinha dizendo que se roubar teu carro lá dentro do supermercado não está coberto. Mas peraí, quem está dando o estacionamento é o mercado. Exatamente. Só que nessas situações, pelo menos o que eu vi ali, tudo bem, a responsabilidade é deles, mas é um grupo de amigos ali que muitas vezes compram um balão, 2 balões e começam, né, a fazer daquilo a sua profissão. Será que eles têm dinheiro suficiente para uma tragédia dessa, amparar 8 famílias, né, dos óbitos? Mas quantos que se acidentaram com despesa médica hospitalar? Imagine o custo elevadíssimo disso. Né? Então, essa terceirização da responsabilidade fica em segundo plano no momento, né? Desde Sim. que você assuma a responsabilidade da sua vida, do seu seguro viagem, sendo ele nacional, no caso da Praia Grande, no caso de São Paulo, né? Mas vamos pensar que isso possa acontecer na Capadócia. Sim. Não é verdade? Sim. Turra. Você tem mais experiência que nós. Já aconteceu, né? 15 anos atrás teve também um acidente muito trágico lá. Mas voltando ao plano, o seguro viagem nacional aqui, né? Às vezes a pessoa pensa que tem o seguro saúde, eu tenho um plano de saúde, eu não preciso do seguro viagem. Mas aí o seguro viagem não é só a parte de saúde, né? Essa parte de regresso funerário, regresso sanitário, enfim, tantas outras coberturas que o seguro viagem nacional vai amparar, que às vezes um plano de saúde, que às vezes a pessoa tem até um plano regional que fora da cidade não vai cobrir, né? Mas independente dessa parte de saúde, tem uma série de outras coberturas que o seguro viagem vai proporcionar com a central de assistência, com rede credenciada no Brasil inteiro, com médicos à disposição, hospitais à disposição, né, para dar todo esse suporte e conforto para onde a pessoa estiver no Brasil. Um ponto que a gente não falou ainda, que eu acho legal a gente citar, é a questão, por exemplo, nessa tragédia do balão, diversas pessoas sobreviveram. Exato. E para voltar para casa, da onde será que elas eram? Se você precisar de uma UTI móvel, UTI móvel eu não vou falar nem de ambulância, tá, gente? Vou falar de um avião para você voltar para casa. Pô, o custo é altíssimo. E Tina, você esteve lá na cidade. Não é uma cidade muito grande, né? Não, uma cidade minúscula, acho que nem deve ter um talvez nem hospital tenha, talvez ali seja alguma região. Fica próximo da onde lá, você lembra? Fica perto do Rio Grande do Sul. Então, provavelmente ali região norte de Santa Catarina, sul de Santa Catarina, norte do Rio Grande, deve ter alguma rede de apoio ali, porque
E aí o custo, né, Turra? Pô, quanto que é o custo de uma ambulância? Aqui no Brasil mesmo, eu acredito que para uma situação dessa de UTI, de remoção hospitalar, já é alto, né? É alto, é bem alto. Nesses cenários, assim, a gente pode colocar UTI ambulância mesmo, sim, né? Para ir até um hospital, a estrutura desse hospital, o custo desse hospital. Eventualmente, se a pessoa depois sair do hospital, tiver alta hospitalar e não puder voar, às vezes em um assento só, precisar de um acompanhamento médico no avião também junto, o galão de oxigênio, enfim. São várias situações que podem acontecer e que o seguro vai proporcionar de acordo com a prescrição médica, né? Porque a Tina aqui, como especialista da Santa Rita, muito bem diz, temos até planos de saúde que tem esse tipo de cobertura, né, Tina? Exato. Mas o custo é muito mais elevado do que fazer um seguro viagem, que se você às vezes pegar o plano mais top, você vai ter uma mega cobertura lá, milionária, que vai te atender ali numa fatalidade como essa que aconteceu, né? Você trouxe um ponto que eu achei legal. Eu lembrei que em 2016 eu mergulhei na Colômbia. E é a mesma coisa. Então, acho que mergulho, balonismo, escalada, esportes radicais, normalmente as empresas têm como praxe, né, colocar essas exclusões. E aí a gente pode pegar lá o caso até, você falou de esqui, a gente pode falar do Schumacher, que se acidentou e até hoje ninguém sabe como que ficou, como que foi, quanto que a família gastou. E agora, até recentemente, estive lá ano passado em Bariloche, e lá tem uma seguradora que faz toda a cobertura das pistas de esqui direto já. Porque já é o know-how, já tem ambulância, já tem tudo lá, porque é um esporte radical pra gente trazer, né? E aí, Tina, dentro dessa parte que a gente estava falando ali, de seguro viagem, de seguro de vida, o que você diz como especialista, vocês lá no Santa Rita, trazem para os corretores ofertarem para os clientes? Porque a gente já falou que é barato e tem muita gente que viaja, principalmente dentro do Brasil. A gente foi para esses casos extremos. Vamos falar de uma intoxicação alimentar. Você não está na tua região de apoio, que você conhece 5 hospitais, né? Então, o que o pessoal da Santa Rita tem feito pelos corretores nesse sentido? Bom, eu acho que são produtos que não concorrem entre si, são produtos complementares, né? O seguro-saúde é a tua utilização de rotina no dia a dia, é o atendimento ambulatorial, eletivo, emergencial, né? Você faz tratamentos, é outra proposta, né? O seguro de vida também não concorre com o seguro viagem, porque o seguro de vida é para você manter pela tua vida inteira. No caso de uma doença grave, né? Cobrindo o cônjuge e tantas outras variáveis que você pode incluir no seguro de vida para usar em vida, né? Não somente num determinado período. E o seguro viagem é muito importante porque é uma verba dedicada somente durante aquele período por um custo X, onde você vai ter os especialistas não só para a parte do seguro de vida, mas para a parte das assistências também, né? Com expertise em recuperar mala, cancelamento de viagem, realocação de voo, essa repatriação sanitária, né? Então, são produtos que não competem entre si. Agora, antes de vir para cá, a gente ficou fazendo um brainstorming ali, né, na área de benefícios, tanto com saúde quanto de vida, perguntando, né? Nessas duas situações, é um agravamento de risco? Não é um agravamento de risco? Para o seguro viagem, você está dito que você vai fazer um esporte radical amador, né, Turra? Sim. Tem a maioria das operadoras, pelo que a gente viu ali, ou seguradoras, tem as cláusulas excludentes para esse tipo de atividade. Mas no caso do teu seguro de vida, você contratou há 10 anos atrás, respondeu uma DPS e você resolveu agora ser radical e fazer trilhas na Indonésia. O produto não tinha nem preparação, é o que a gente vê da evolução do mercado, né? Às vezes não tinha uma cobertura há 10 anos atrás, porque ninguém subia morro na Indonésia, na Tailândia, onde seja que for, ninguém subia. Agora todo mundo vai para lá para subir. Vamos lá, vou te interromper, mas fazer uma pergunta pro Turra, que eu acho que é legal a gente citar. Cruzeiros, idosos. Pô, a massa que vai muitas vezes para o cruzeiro é uma faixa etária um pouco mais alta. Dentro do navio, quem já foi sabe como é. Dentro do navio tem, às vezes, um hospital de ponta lá
e nem sempre está incluso e é caro lá dentro, né, Turra, também? E é caro. E não tem opção, né? A pessoa está lá. Tem que... Então é extremamente importante fazer o seguro viagem para cruzeiro. E agora pegando um gancho também, tão importante quanto falar o que cobre é também falar o que não cobre, né, no seguro. E especificamente nesse exemplo aí da Indonésia, cruzeiro também, agora essas viagens de trekking, Peru, né? Eu acompanho bastante esse mundo. Agora é temporada de montanha no Everest, por exemplo, né? Maio a junho. E o seguro viagem tem uma coisa que ele não cobre, não é só aqui, a nível global, resgate. Então, o resgate, o serviço de resgate, ele nunca é amparado pelo seguro viagem. O seguro viagem vai cobrir se precisar trazer para o Brasil essa despesa médica, mas a parte de resgate, de ir lá na montanha, o helicóptero, a equipe, isso não é coberto. Tem serviços sim, que são vendidos no mundo inteiro, tem várias empresas que oferecem esse serviço e que daí elas oferecem, eu nem chamaria muito de seguro resgate, são serviços de resgate, né? Que você paga para ser associado, ou faz uma associação, ou paga um valor para poucos dias ou para o ano inteiro, dependendo do perfil da pessoa. E aí você vai ter serviço lá de acordo com a região do globo que você estiver, né? Isso é uma coisa, que é o resgate, outra coisa é o seguro viagem, né? Então vamos dizer assim, pessoal, você tá lá, entrou num parque para esquiar. O seguro viagem vai te pegar da porta do parque para fora, ele te pega ali e te leva para casa, te leva para o hospital, mas de dentro a gente poderia dizer que é uma responsabilidade talvez do local? Sim, provavelmente, né? Hoje em dia os locais assim de esqui ou até de montanhismo já tem uma estrutura ali, né, para prestar um primeiro apoio até que venha para uma estrutura hospitalar aí, né, que tenha o suporte para atender, e aí nesse meio tempo a gente vai alguém vai fazer contato pelo segurado, ou quando ele chegar a algum hospital vai ligar para a gente aí começar a agir, né? E a Vital, ela tem limite de idade para aceitação? A gente vai até 85 anos. A gente não tem limite de cobertura. Por exemplo, se a pessoa contratou 30 mil euros, ela vai ter os 30 mil euros, né? Mas o limite máximo de contratação é 85 anos. Entendi. E Tina, uma pergunta agora. Você acha que o seguro viagem do cartão de crédito resolve todos os problemas? Polêmica essa? Olha, eu acho que não chega nem a ser uma polêmica. Imprime, coloca um do lado do outro, né? Tu vai ver quantas linhas tem um, quantas linhas tem o outro, que está respondida a tua pergunta. Não é porque eles são generosos e querem te dar o seguro viagem, né? Para que eles disponibilizarem isso de forma gratuita. Eles não podem dar a robustez de um seguro viagem contratado por uma empresa especializada à parte. A mesma coisa do seguro que você tem direto no teu plano de saúde, muitos dão, né? O seguro internacional ali direto no seu plano de saúde, onde você entra na tua apólice e emite o certificado, né? Por experiência própria também, quando minha avó faleceu, eu e a minha mãe estávamos com uma viagem internacional agendada e a gente teve que cancelar porque minha avó estava na UTI muito mal, e tanto que ela veio a óbito, né? Então, eu emiti o meu direto no meu saúde, Casa Ferreira Espeto de Pau. E daí eu fui atrás do reembolso, né? Foi um parente de primeiro grau. Sim. Da minha mãe, minha avó, que veio a falecer. Depois o Turra pode até entrar um pouco mais nesse detalhe do cancelamento. E a informação que eu tive o produto vendido pela mesma seguradora apartado, pago, teria essa cobertura. O produto embutido não tem essa cobertura. Tem vários pormenores nesses inclusos, né? Regras de não é automático, você tem que pedir, forma de contato já é diferente, depende da bandeira lá do cartão que a pessoa tem, não é todo cartão que tem. Então tem vários pormenores assim, que às vezes as pessoas infelizmente só descobrem quando vai precisar usar, né? E existe também um ponto que é interessante, que o seguro viagem é uma das últimas etapas de contratação de uma viagem. Então ela compra passagem, compra pacote, as últimas duas é câmbio e seguro viagem, não necessariamente nessa ordem, mas são as últimas. E o interessante é que ela compra o seguro viagem antes, porque justamente vai cobrir qualquer coisa que aconteça antes do embarque, né? E às vezes tem casos aí que, dependendo da antecedência do cancelamento, não devolve nada, né? A gente passou pela situação aí
no mundo de 2019 até 2022 da pandemia, que a pessoa pegava o Covid, não sabia como se tratar e seguradoras começaram a cobrir, outras não, o que como faz, como transporta, né? Gerou muito assunto, muito burburinho. E aí nós tivemos uma cliente nossa que estava indo embarcar para a Espanha, foi diagnosticada uma semana antes e eu já tinha contratado o seguro. Acionou a cobertura, recebeu, passou os 15 dias, testou negativo, emitiu um novo bilhete aéreo e foi ser feliz. Então, assim, como você muito bem disse, até depois do nosso programa que a gente gravou aqui, eu sempre falo, quando eu vejo um amigo meu falando, vou viajar, falei, seguro viagem. Não, mas é daqui 6 meses. Bicho, aqui ó, tem esse tanto de cobertura, precisa usar antes, se você precisar. E acontece. Isso também é importante a gente frisar, tá? Que tem muita confusão na mente das pessoas. A companhia aérea cancelou meu voo, posso acionar o seguro? Não é assim que funciona. Tem que ser por motivo de doença, não é o cancelamento aéreo. A partir do momento que a companhia cancelou, é responsabilidade dela te alocar, tá? O seguro viagem entra como a Tina trouxe aqui no caso de um falecimento de parente de primeiro grau, uma doença que impossibilite a viagem, né, Turra? Inclusive, falando em atraso de voo, por exemplo, a gente tem uma cobertura bem interessante que às vezes a pessoa compra os voos separados, né? Então ela vai de São Paulo para Nova York, ela compra, e aí o trecho interno, Curitiba-São Paulo, por exemplo, ela emite com milhas, então os bilhetes estão separados. Se acontece alguma coisa nesse primeiro trecho, atrasou o voo, a companhia aérea lá que ela ia pegar em Guarulhos não vai se responsabilizar. A gente tem uma cobertura que é atraso de voo, então se acontecer um atraso de voo superior a 4 horas, além dela poder gastar com hotel, alimentação e transporte, ela também pode usar esse valor para pagar as multas de remarcação desse aéreo que ela perdeu na conexão. Isso é uma exclusividade e daí eu volto àquilo que a gente entender um pouquinho mais a vida do viajante, entender um pouquinho mais como é que funciona, para a gente também aplicar uma cobertura correta de acordo com o que ele vai vivenciar, né? É isso, daí traz para um assunto que eu coloquei aqui no roteiro, né? Perfil do viajante. É muito importante, pessoal, quando você for contratar, a gente falou agora, já no decorrer aí do episódio, diversos pontos. Você tem que ver se a seguradora que você está contratando, se você for subir uma montanha, esquiar, andar de moto, também tem muitas seguradoras que excluem. Tem diversas situações para você contratar um produto que seja amplo e atenda a sua real necessidade, né? Não vou dizer que você, às vezes, fazer uma viagem interna de um dia, você não pode arriscar, às vezes, você ir com o teu seguro do cartão. Tudo bem, um dia, você está dentro do teu país, você tem um plano de saúde, você tem um seguro de vida, talvez tudo bem. Mas isso, olha, eu vou dizer que por um dia você não vai pagar nem, às vezes, nem 15 reais, 10 reais. Não é isso. Nacionalmente falando, é muito barato. Então, assim, é algo que eu volto a dizer, não arrisca, não vai, o barato sai caro. E além disso, não é só o acidente que gera um atendimento hospitalar, né, Turra? Tem aquela indisposição, né? Eu estou em outro país, comi uma comida diferente, estou com mal, estou passando mal, estou intoxicada dentro do hotel. Você tem o telemedicina para te amparar nesse momento, para você não precisar ir para um hospital. Você conversa com alguém da tua língua nativa, que vai dar toda a orientação, ou eles, dependendo, deslocam um profissional até onde você está para fazer um atendimento emergencial. Inclusive, reembolsando valores de medicamento, desde que prescritos. Essa me corrige se eu estiver errada. Hoje a tecnologia está ajudando muito, né? Principalmente a gente que trabalha a nível global, assim. Então, nos Estados Unidos, o principal número de chamados é ou alimentação ou a pessoa andou o dia inteiro na Disney e está indisposta, né? Está com o pé doente, está com insolação. E às vezes ela não quer sair do hotel com criança pequena, né? E aí hoje a telemedicina, a gente manda um link para ela, rapidamente ela se conecta com o médico e em algumas regiões ela não precisa nem sair do hotel para comprar o remédio. O nosso serviço de telemedicina já é conectado com as grandes redes lá de farmácia, já manda a receita para lá e o remédio vai direto para o hotel. Então, assim, o nível de eficiência, às vezes em 1 hora ela já acionou, já teve a consulta e o remédio está chegando.
né? É muito fluido, né, para quem está viajando. E veja, ela vai se comunicar com o seguro da mesma forma que ela se comunica com a família, né, pelo WhatsApp, usando o Wi-Fi ou a internet do celular, sem problema nenhum. E daí, é barato ou é caro o seguro agora? Depois a gente saber tudo isso aqui. É muito barato. É muito barato. Eu vou falar para vocês que, como você bem disse, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu não fui espeto de pau, mas eu quando viajo com a minha esposa, Ju, desculpa, eu vou te expor, tá, amor? As duas últimas não, mas duas viagens nossas que nós fizemos, uma para Colômbia e uma para Porto Seguro. Passou mal. No aeroporto, na Colômbia, de ter que acionar a equipe da companhia aérea, da Latam, e oxigênio, e médico, e embarca, não embarca. Aí, não, tô bem, era altitude, era intoxicação. Não, agora vai de cadeira de roda até a porta da aeronave, aquela vergonha, tudo. E aí agora, recentemente, a gente foi para Porto Seguro e ela também teve intoxicação alimentar lá. E foi isso. 7 horas da manhã eu tava ligando para... Não liguei pro seguro viagem, liguei pro plano de saúde, telemedicina, guiazinha, fui na farmácia, já vai no mercado, compra um isotônico, porque a gente tava voltando. Então, assim, pense, né? Voltar de Porto Seguro, você nunca volta direto para Curitiba. Tem uma escalinha lá em Brasília, aí Brasília até Curitiba. E aí é que entra o papel fundamental do seguro viagem, do plano de saúde, do seguro de vida, porque até tem seguros de vida que tem a parte de telemedicina que você também pode utilizar, né? E Turra, vamos trazer lá, a gente falou do perfil do viajante e das coberturas. Quais são as perguntas, acho que fundamental para um corretor fazer? Tina, ajuda o Turra nessa, para a gente tentar mostrar para quem às vezes não oferta. Porque assim, é um produto relativamente fácil de vender, porque você não tem muita opção de personalização. Você já conta com, por exemplo, a Vitalcard, que já é especialista nisso, trazendo os pacotes mais usuais. E aí eu acho que ele vai ser independente da idade, do que vai... Talvez seja importante a gente entender o que você vai fazer para a gente dimensionar o que você vai precisar de cobertura, né, Turra? Exatamente. Conhecer o que a pessoa vai fazer em viagem é importante. Claro que, como Vitalcard, a gente já desenhou o produto para ser o mais amplo e robusto do mercado, sem dúvida. Então, saber se vai cobrir esporte ou não, na dúvida, eu sei que a gente vai cobrir. A Vitalcard cobre. A gente cobre. Isso mesmo. Né? E mais importante é também que quando a pessoa está programando uma viagem, ela só vai pensar em coisa boa, né? E tá certo, né? Ela quer descansar, quer viajar, quer conhecer, e que não passa na cabeça todos os perrengues que podem acontecer e que a gente já pensou e que a gente vivencia, né? E pelo preço que é o seguro, não tem como não contratar, né? E aí vem do corretor também ter um parceiro de confiança, né? Que ele vai poder também chamar a gente, ligar a qualquer momento e que vai trazer essa tranquilidade para o passageiro dele, lá para o cliente dele, para o segurado dele, e também conscientizar aquele segurado dele, o cliente dele, de sempre que for viajar, contratar com antecedência e sim contratar o seguro viagem com ele, para evitar qualquer perrengue na viagem que ele nem tenha pensado que vai acontecer. A gente não faz pensando que vai acontecer, mas se acontecer, lembre-se que você vai estar muitas vezes, se for uma viagem internacional num país que não é o teu idioma, não falando a tua língua nativa. Com preocupação financeira do custo, porque se você for para a Europa ou for para os Estados Unidos, bem dizer, para qualquer lugar do mundo, a nossa moeda está desvalorizada, então você vai ter um gasto muito alto lá, pode inclusive comprometer o resto da sua viagem, esse gasto, né? E uma coisa muito importante que eu sempre falo, que sempre gera dúvida para os meus clientes: data de início e de término de viagem. Pessoal, data de início, quando você sai do primeiro local, então que nem o Turra disse, ele está saindo de Curitiba, não é que você vai sair de São Paulo no dia seguinte, você vai colocar de Curitiba, um dia a mais. E o dia do regresso, muito importante para a cobertura de extravio de bagagem. Tem que ser o dia que você chega no seu destino final, tá? Porque se você colocar, o dia que eu entrei no Brasil, se perder a tua mala ali de São Paulo para Curitiba, um abraço, já não tem mais cobertura. E também a importância de acionamento dentro do aeroporto, e toda a companhia aérea ela também tem que te entregar um papelzinho lá quando tem um problema de bagagem, exatamente, né? Que você não pode nunca
pise para fora do aeroporto, ou melhor, saia da área de desembarque sem catar pelo pescoço alguém da companhia aérea e falar, você vai me dar essa esqueci o nome, como que é o... É o PIR, né? O PIR. Property Regularity Report. Que é o quê? É para dizer que a companhia aérea fez caca com a sua bagagem e ela não chegou. Porque se você saiu, é um abraço. Aí eu acho que é exclusão geral em qualquer segurador. Isso é dica de ouro. Essa é dica de ouro. Não saia do desembarque se tua mala não estiver lá. Ou sai com a mala ou sai com esse PIR. Um dos dois. Eu tava vendo até fazer uma brincadeira. Vocês viram que agora as companhias aéreas estão fazendo aquela exigência de chegar, pessoal, os últimos a embarcar ali, não, agora vai ter que despachar tua mala que não cabe mais, que tem a declaração de pertences. Então também é atrelado a tudo isso, pessoal. Isso é muito importante, sério mesmo. Anota aí. Nunca vá viajar se você for fazer um seguro viagem, contrate com data errada e saia do aeroporto sem esse formulário. E se a bagagem estiver danificada, também abrir esse mesmo reporte, que a gente também tem cobertura de danos, né? Sim. E acontece muito. Né? E é uma cobertura até importante falar que eu tive ano passado, que uma companhia aérea estragou e eu pude utilizar, a companhia aérea ela me ofereceu o voucher e eu usei ainda o seguro para receber o conserto da mala. Então você recebe da companhia e ainda pode usar o seu seguro, não tem problema nenhum, até porque como tu trouxe ali, você tem essa cobertura no teu seguro mesmo, né, Tina? Isso é legal. Exatamente. E o que precisa para contratar isso? Procurar eu aqui. Vou fazer o merchan agora. Pode me procurar, já mostrei para vocês. O seguro viagem é muito simples. Nome, idade, local, né? O dia destino. De saída, dia de retorno e o destino final, Rafa. Isso. D até, período da viagem, destino, CPF, nome e idade. Pronto. Tem algumas operadoras, a Altua já me diz aqui também se você vai para 2 continentes, que às vezes você faz um voo indo América do Norte, depois indo Europa, acho que é importante mencionar também, né? Para onde você está indo. Sim. Por exemplo, quando a pessoa vai para a Europa, ela está contratando destino Europa e ela vai fazer uma conexão no Marrocos, por exemplo. Tudo bem, está coberta aquela conexão mesmo com o produto Europa. Ela está indo para os Estados Unidos e depois vai para o Canadá. Tudo bem também. O nosso plano dos Estados Unidos é o pai de todos, América. digamos assim. Ele é o mais caro, né, no caso, e ele vai cobrir o resto do mundo sem problema nenhum. Né? E, no caso aqui da América Latina, se ele contratar qualquer produto internacional dentro do Brasil, vai estar coberto desde que faça parte da viagem interna. E eu acho também importante dizer que tem operadoras, como você disse também, tem dólar, tem euro, tem que ficar muito atento, porque na Europa você tem o tratado Schengen, né? Por mais que você tenha ouvido aí falar, esse tratado tá valendo, não tá valendo. Não está valendo para questões econômicas lá de zona de euro dentro deles. Para você viajar ainda é o tratado que delimita ali, acho que em todos os países continuou, mesmo com esse, me corrija se eu estiver errado. Tudo igual, né? Tudo igual. É isso mesmo. Então você tem um tratado lá e eu sempre recomendo, vai no plano da operadora que te oferecer, já em euro, para quando você chegar no momento da imigração, o cara pode explicar, mas por que tem dólar se era em euro? Pode. É um profissional ali que ele não tá vendo se você tem a cobertura ou não. Ele tá seguindo. Então, às vezes ele vai pedir. Legal também que os certificados sempre saem na língua nativa. Dá para você escolher o idioma para ir viajar também tranquilo. Se você não dominar, você mostra ali, o pessoal já vai entender. E a gente tem um serviço interessante no nosso site. Se aquele fiscal quiser checar se aquela apólice que ele está entregando é válida, lá no nosso site tem para digitar aquela senha. Cada voucher, cada bilhete de seguro tem uma senha. Ele pode digitar aquela senha no Vital e vai abrir o bilhete de seguro dele lá. Não, e falando dessa facilidade de tecnologia voltada para o corretor, a Vital Card tem soluções para aquele corretor que às vezes atende um nicho específico que compra esse produto, né? Por exemplo, eu sou um corretor, eu tenho um clube de motoqueiros que eu faço parte e eu quero disponibilizar um link lá para todos os associados que viajam muito para que eles entram lá, já contratem, já façam tudo sozinhos, né? É fantástica essa parte de tecnologia que a Vital Card tem. Pensa, eles são especializados nisso, então eles têm que ser muito bons no que eles fazem. É verdade. Certo? A gente tem muito projeto assim, de o corretor querer disponibilizar para o seu grupo lá, seja qual ele for,
ferramentas de venda. A nossa tecnologia é muito boa, seja por API, white label, enfim, a gente também apoia nesse processo criativo, da arte em si, né, da confecção dessas ferramentas, sem custo nenhum, né? Eu acho que se a gente apoia ele a vender, a gente também vai estar vendendo, né? Sim. E também, nível de tecnologia, outro exemplo, o passageiro foi lá para a Europa, comprou um medicamento. Dentro do nosso site, ele na farmácia lá mesmo, ele já pode tirar foto comprovante, sobe os dados bancários dele, talvez antes dele voltar de viagem, a gente já reembolsou aquele medicamento para ele, né? Então, nesses detalhezinhos assim que fazem toda a diferença e isso é legal falar, porque o pessoal muitas vezes está acostumado, que nem no Brasil, né? Chega lá na prateleira e cata o Dorflex. Você vai para os Estados Unidos, às vezes o medicamento farmacêutico vai para trás do balcão, faz o teu remédio, coloca na cápsula e te entrega na proporção que o médico exigia. Um pouquinho diferente, pessoal. Então, por que não contar com seguro viagem? Por que se arriscar? Por que viajar? Eu costumo dizer, né? Viagem é quando a gente aproveita tudo que a gente trabalhou, às vezes, no ano, conquistou, não quer ter dor de cabeça e assim, é normal a gente ficar doente na viagem. É talvez o que mais aconteça. Por quê? Que nem o Turra disse, anda o dia inteiro na Disney, se expõe, quente, frio, ar-condicionado, tua imunidade baixa um pouquinho, fica ansioso. Tudo isso colabora para você ter um episódio lá fora. Então, esse é o momento de você sair aqui do Brasil tranquilo, com a cabeça relaxada e com uma cobertura que atenda tudo que você precise, tá? E agora, pessoal, nós já passamos de 1 hora quase aqui de programa. Opa. Papo voou. Então, eu queria agradecer muito vocês. Acho que a gente conseguiu trazer o primeiro bloco mostrando a importância e os casos que aconteceram. E num segundo bloco mostrando um pouquinho mais das coberturas e como é barato e bom você ter um seguro viagem quando você vai viajar. Tina, obrigado pela participação de volta. Continue correndo atrás do Marlos, que está vindo mais do que você no podcast. Obrigada, Léo. É muito, muito importante essa responsabilidade da comunicação do podcast junto conosco, né, com os nossos núcleos de especialidade ali, vida, saúde, transporte, garantia, os riscos de engenharia, para que a gente informe da maneira correta o corretor de seguros, o profissional, né, mediante esses temas polêmicos, midiáticos, vem à tona. Qual que é a sua responsabilidade como corretor? Né? O que você deve olhar na hora de contratar e oferecer o produto certo para o seu cliente? Então, conte conosco nessa empreitada. Perfeito. Turra, obrigado pela tua vinda novamente aqui, por falar tão bem de um produto aí e entregarem também, principalmente. Eu acho que isso é importante a gente ressaltar. A Vitalcard entregando um produto que não tem preconceitos, eu vou dizer assim. Não tem preconceito. Vai viajar? Pode contar com o seguro da Vitalcard que ele vai te cobrir. Obrigado, acho que é isso. É isso aí. Obrigado pelo espaço, Léo. Lembrando que agora, além do seguro viagem, o corretor também que vai vender nosso produto pode ganhar a venda do eSIM também. Lá no painel da Vitalcard, ele pode incluir esse eSIM. O cliente dele vai contratar lá no destino. Então, o que ele contrata aqui, o valor vai ser bem mais baixo aqui, né? E é um serviço a mais que o corretor vai estar proporcionando para o cliente dele. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo bate-papo, foi muito bom. Fechou. Pessoal, muito obrigado, uma boa noite. E para você que ficou até o finalzinho, amanhã, corre lá pro meu Instagram que a gente vai estar produzindo um conteúdo diretamente de São Paulo no Insurtech Brasil. E na semana que vem vocês conferem um programa de como que foi toda essa cobertura do podcast O Corretor no Insurtech Brasil. Fiquem com Deus e uma boa noite. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas.